Savarino, do Botafogo, mas agora está bem mais perto do Fluminense, chegou a fazer uma consulta, mas não avançou, certo? Ele até tem uma reunião com o Fluminense, ele estava na Venezuela, não tinha conseguido voltar por conta de todo o problema do ataque dos Estados Unidos lá na Venezuela, mas está chegando e aí essa situação deve ser definida. Então já é carta fora do baralho? O Palmeiras, ele fez a mesma coisa com o Adrielso, com o Savarino. Percebeu que existia uma movimentação para os jogadores deixarem os clubes que eles estão, só que na hora de avançar para tentar um negócio, não avançou. E no caso do Savarino, por exemplo, o Palmeiras avalia muito bem o jogador, né? A gente disse isso ontem aqui. Só que o Palmeiras entendeu que hoje a prioridade no elenco não é um jogador que atua nas posições que o Savarino atua, né? O Savarino atua como meio ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. No elenco do Palmeiras, a comissão técnica e o departamento de futebol entendem que tem muitas opções para esse setor. Então, hoje, a busca principal é por um zagueiro e, se aparecer a oportunidade de mercado, como disse o PVC, um meio-campista. O Palmeiras tirou o Luiz Pacheco da Copinha, que é um menino da base que completou 17 anos agora, e o Palmeiras vê o jogador com uma das grandes promessas para o futuro. E por ele estar fora da Copinha, está implícito que ele vai ser utilizado pelo Abel. A gente viu outros jogadores que passaram boa parte do ano passado com o profissional e vão disputar a Copinha, que é o caso do Benedetti, o Larson, o Eric Belé, o Riquelme Felipe. Todos eles terminaram o ano com o profissional, mas foram inscritos pelo Palmeiras na Copinha. E o Pacheco não. Então chama atenção por ser um jogador muito jovem e que atua nesse setor de meio campo, onde justamente o PVC está falando que o Palmeiras deu uma segurada na busca por um novo reforço. Primeira pergunta, chegou o Abel? Chega quinta-feira, se eu não me engano. Ele ainda está em Portugal, mas foi acordado já, né? Isso, e não foi acordado na temporada passada, já tinha acordado antes que ele iria voltar depois, porque ele ficou mais dias depois para participar do planejamento dessa temporada, né? Então, ele volta quinta-feira, se eu não me engano, e para mim, e a torcida do Palmeiras, principalmente com a declaração do Felipe Melo, né? Fez um alvoroço, o elenco voltou, tá treinando, e o Abel Ferreira não. Cara, eu acho que não tem problema nenhum do Abel voltar depois. Os primeiros dias, normalmente, é só faz aquele exame físico para ver como é que tá a porcentagem de gordura, se o cara exagerou muito na série, depois dá aquela trotada no campo. Então, e fora isso, tem uma equipe gigantesca por trás que pode fazer todo esse papel aí, ajudando o clube. Então, na minha opinião, esse bafafá em cima da vinda da chegada depois dos jogadores, para mim, não faz sentido. Depois que o Felipe Melo falou, pintaram de novo o termo Capitão Folga. Capitão Folga. Esse bafafá de Capitão Folga acontece porque, na verdade, o balanço do Palmeiras é que quem ficou devendo na temporada passada foi o Abel. Sim. Não é jogador, não é a Leila e tal, então ele que está devendo. Se tivesse sido campeão, ninguém ia estar falando isso, né? A gente sempre fala, né, das comparações com as férias prolongadas do Tele no São Paulo, que em termos de comparação de tempo de clube, chega, né, muito semelhante à questão do Abel, foi confortável para o Tele chegar depois até o momento em que ele deixou de ganhar. Aí no último ano já não foi confortável para ele voltar depois, né? E no começo, quem que vai questionar o Tele? Qual jogador tem? Mas as coisas, aos poucos, elas vão mudando, dependendo muito da questão de conquista ou não, né? De crédito ou não. E, na verdade, eu acho que o que ficou da temporada passada é um pouco a impressão de que o time poderia ter rendido mais e faltou um pouco do trabalho do técnico. O Palmeiras brilhou por 45 dias a temporada, né? E com um elenco muito bom, com muito investimento. Então fica nessa... Tem jogo no sábado, o cara chega na quinta, né? Fica lá. Então, o campo para o Palmeiras, eu acho que o extracampo do São Paulo e do Corinthians é esse caos. O extracampo do Palmeiras não é caos. Então, o campo do Palmeiras vai contar muito esse ano. Sim. O Palmeiras precisa começar ganhando. Até por causa do caos dos outros, né? Exatamente. Né? Então, até o primeiro jogo com a Portuguesa, tá, tudo bem, beleza, tal. Vamos ver como é que vai ser o time no campo, né? Nesse ano em que ele
começa sem uma conquista, com os rivais Corinthians e Flamengo ganhando bastante. Então, eu acho que é uma pressão no campo que ele vai ter sobre o trabalho. Eu acho que pela dele. primeira vez o estadual para ele vai ter outro tipo de peso, assim, porque quando ele chega ele ganha a Copa do Brasil e aquilo já dá uma... ele ganha Libertadores antes depois da Copa do Brasil. Isso, aí já dá uma acalmada boa. E aí o estadual vira quase que só consequências boas. Tal. Só que né, como diz o Só que dessa vez eu acho que é diferente. Sim. O estadual vai ter uma pressão... vai ter uma pressão maior e esse ano o brasileiro já começa no final de janeiro, né? Tem essa. Então tem esse porém também que aí já o brasileiro já a pressão é maior. Mas eu tenho certeza que o Abel Ferreira ele vai usar esse Paulista como uma pré-temporada, como ele fez ano passado. E a torcida vai criticar de novo, tudo também depende do resultado. Né? Se ganhar, fez certo. Se perder, fez errado. Olha, a galera tá exigindo aqui algo que anda sumido aqui, viu? Depois que você falou, não, tudo bem, o Abel chegar depois. Não sei se você sabe, a gente tem um ritual aqui. O Brunão, que está ali no telefone, pode nos atender. Brunão, a gente gostaria de que você colocasse em cena ela. A flanela? A flanela. Tá aqui? Passa pano. Flanela Abel? A flanela Abel, olha lá. Chegou a primeira aparição da flanela em 2026, na mão. A primeira aparição de... Ela falou, dê a flanela pro Kim, porque ele tá passando pano... Normalmente é do Memphis Depay, tá aqui, ó. Mas hoje ela vai ficar endereçada a você, Kim. Estão falando que você está passando pano pro Abel. Aí, ó. Então tá aí a flanela aqui. Já te manda aqui, ó. Tá aí a flanela, então. Primeira aparição na flanela em 2026. Estamos aqui, aliás, só uma apresentar. Ela continua vazia. Se quiser patrocinar a flanela, tá aqui, ó. Tá espaço limpo para você em 2026. É a hora, hein? É hora de chegar o patrocínio da nossa flanela. Ela fica com você por enquanto, que todo mundo exigindo que fosse para você. Vou deixar aqui no meu... Tá aí. Bom, além disso, esse negócio que o Arnaldo falou é curioso, é interessante, Kim e Vessone. Eu sei que o Palmeiras pode tratar como pré-temporada, não sei o quê, mas diante da situação dos seus principais rivais, exceto o Santos, que tem o Gabigol, o Neymar, sei lá, não é que é uma obrigação, mas o Palmeiras entra como favorito no Campeonato Paulista, vai. Com certeza. E já faz alguns anos, né, que o Palmeiras entra como favorito. O Palmeiras... Eu acho que obrigação é forte, né? Você fala que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o Paulista, mas tem que demonstrar um bom futebol, né? Principalmente porque ano passado não venceu nada. Então, a torcida vai estar mais impaciente com o Abel Ferreira por causa, muito condicionado, pelo ano passado, né? Mas conhecendo o português, ele vai manter o mesmo planejamento, ele vai usar o Paulista como pré-temporada para começar bem o brasileiro, que é o campeonato muito mais importante que o estadual. Agora, outra pergunta para você. Por que o palmeirense tem que acreditar que esse ano vai ser melhor do que o ano passado? Considerando, é o mesmo elenco, não saiu ninguém. Vamos lá. Vai ter a volta do Lucas Evangelista, possivelmente a do Paulinho. Sim. Por que vai ser melhor? Tem que ser melhor, né? Porque a torcida do Palmeiras vai exigir mais. Mas por que deve ser melhor ou pode ser melhor? Boa. Ano passado foi o ano de reformulação, né? O Palmeiras dispensou diversos jogadores como Zé Rafael, Dudu, grandes jogadores que estavam e tinham muita identificação com o clube e contratou praticamente um meio time, né? 12 jogadores. Meio elenco, melhor dizendo. Então, esse ano, eu acho que com os jogadores adaptados, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda mais do que o ano passado. Então, a gente tem aqui o próprio Ramon Sousa, 14 milhões de euros. Não é possível que um jogador de 14 milhões de euros não tenha uma certa qualidade. E, para mim, a questão da adaptação vai ser determinante para que ele renda esse ano. Então, acho que com o entrosamento e a adaptação dos jogadores, a tendência é que esse ano o Palmeiras renda muito mais. Eu também acho. Porque o Palmeiras é muito bom. Sim. Muito bom. Acho que tem muito jogador bom. Teve gente que atingiu, acho que um nível até acima do esperado, o caso do Flaco Lopes, o Vitor Roque, acho que correspondeu às expectativas, mas o Sousa é um bom exemplo. Outros também, acho que o Palmeiras contratou bem o Marlon, acho um ótimo reforço. Então tá na mão do Abel, essa é a questão. Jogador tem, cara. Jogador tem, talvez falte aí agora um zagueiro para o lugar do Micael, o resto do elenco é ótimo. Acho que tem opções e sobra em todos os setores. Vamos ver se o trabalho do técnico frutifica. Isso mesmo. Vários com margem de melhora.
Vários. Tipo, o Sousa, o Emiliano Martinez, para mim. Também. O Piquerez, que parou de jogar, ou seja, a melhora dele é voltar ao que ele já foi, porque Sim. Tem vários que tem margem de melhora clara ali no Palmeiras, que não estava no nível, sobretudo na reta final, no nível nem parecido com o que pode jogar ou que já jogou algum dia, né? E eu vejo a diretoria aprendendo com os erros, por quê? Antes, o Palmeiras só contratava jogadores jovens com potencial de crescimento. Por exemplo, o Flaco é um exemplo claro disso. Um jogador que precisa de tempo para se adaptar, para começar a mostrar seu futebol. Agora, desde o ano passado, acho que até o ano retrasado, o Palmeiras já começou a contratar jogadores mais prontos, com perfis de jogadores que vêm para chegar. Por exemplo, o Felipe Anderson, que na temporada retrasada veio, era um nome claro que ia chegar para jogar. Não rendeu, óbvio que você tem a aposta, tem o risco de não virar, mas é um jogador desse perfil. Ano passado, contrata o Andreas Pereira, outro jogador que chegou para jogar, 29 anos, pronto, Premier League, Seleção Brasileira, e o Lucas Evangelista, óbvio, numa prateleira abaixo em relação ao Andrés Pereira, mas é um jogador do mesmo perfil, um jogador que chegou para jogar. E o Marlon Freitas também. Então, o Palmeiras, eu acho que, olhando um pouco para o Flamengo, falou assim, não dá mais pessoal para contratar jogadores jovens com potencial de crescimento. Óbvio que o Vitor Roque é jovem, mas ele é um jogador de outro patamar, né? Um jogador... Aí o Palmeiras tirou do Barcelona, né? É uma outra situação. Então, acho que o Palmeiras alinhando esse perfil de contratações do Palmeiras, esse perfil de contratações, tende a crescer. O que não cola é essa mudança de rumo, mais investimento, mais jogadores prontos e menos campeonatos. Menos conquista. Menos conquista. Sim. É justamente no período em que o Palmeiras muda a política de investimento, traz jogadores mais prontos, investe mais no mercado, que os resultados rareiam. Por isso que a bola está com a Abel, cara. A direção do Palmeiras está fazendo tudo certinho. Acho que ela está encontrando o equilíbrio do elenco, jogadores... Porque mesmo os jogadores mais experientes são jogadores fortes, competitivos, como o Marlon, como o Andrés. Então, tá na mão do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o treinador de futebol, pelo sucesso que ele construiu, pelo time que ele tem, mais pressionado do Brasil em 2026, pelas circunstâncias. Pelo Felipe Luiz ali, pelo que o Dorival fez ali, né? Então, eu acho que o time ele tem, estrutura ele tem, investimento ele tem. Então, tá na hora do time dele corresponder isso no campo. E pode ter um revezamento, hein, entre goleiros, Carlos Miguel e o Everton. E o Bahia, de olho nisso, deu uma sondada ali na situação do Everton. Tem 38 anos. Já é hora de trocar, vocês acham? De começar a pensar O Everton está vivendo o outro lado, né? Quando ele chegou, ele era terceiro. Tinha o Prazo e o Jailson. E ele é o terceiro. Aí teve um momento e ele atropelou no final, né? Mas teve um momento de revezamento. O Palmeiras renovou com o Lomba mais uma temporada, mais acho que pelo simbolismo que ele tem, e trouxe o Carlos Miguel, que acabou jogando na parte final com a condição do Everton. O último que tentou revezar foi demitido, viu? Só queria lembrar isso no Flamengo. Tite tentou o goleiro de Copa, goleiro de Brasileira, a casa caiu para ele. Então... Que era entre o Matheus e o Rossi. Rossi. Então, o revezamento de goleiro é complexo. Aqui no Brasil na complexo. Europa é normal. É normal, o cara joga as Copas. Sim. E o outro joga o campeonato local. Aqui não é tão simples essa questão, não. O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pontuar que o Everton, ele perdeu a titularidade porque ele se machucou. Não é por erro técnico. Não foi por erro técnico. Apesar do Everton talvez não ter vivido a melhor temporada no passado, né, com algumas falhas pontuais ali que a torcida... pega muito no pé dele por causa disso, contra o Chelsea, que eu acho que não foi aquela falha. Óbvio que a importância do jogo faz com que aumente esse fato. Teve também contra o Corinthians, né, o gol do Yuri Alberto, que ele sai errado ali, enfim. Mas o Everton, ele saiu da titularidade do Palmeiras porque ele se machucou, né? E o Abel Ferreira, ele tinha falado que o Carlos Miguel, ele veio para o Palmeiras por causa de uma oportunidade de mercado. Ele não ia vir esse ano. O planejamento não era ele vir no meio da temporada. Ele veio por questões dessa oportunidade de mercado. Inclusive, quando o Carlos Miguel foi contratado, na coletiva de imprensa, na primeira coletiva de imprensa pós-contratação do Carlos Miguel, ele falou que
que o Carlos Miguel seria a terceira opção. Na época o Everton não estava machucado e o Lomba era o segundo. Só que aí, provavelmente, nos treinos, ali, a gente, ouvindo os bastidores, o Rogerião, que é o preparador físico de goleiros, elogiou muito o Carlos Miguel, ele estava destruindo nos treinos e aí, com méritos dele, ele assumiu a segunda vaga e depois a titularidade. O Abel Ferreira ama o Everton e também por muitos méritos. O Everton é o goleiro lendário no Palmeiras, diversos títulos, mas eu acho que é muito difícil do Abel Ferreira liberar o Everton. O Everton só sai se ele quiser muito, e aí ele tem que sentar com o Abel Ferreira e convencer ele demais para sair, porque o Abel Ferreira não vai querer que ele saia. Agora, se o Everton vai ser titular ou não, se ele vai começar como titular, eu já não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Fala, palestrinas! Muito obrigado pela companhia aqui, encerrando mais um vídeo. Isso aí, já deixa aí seu comentário aí, tá bom? Deixa o like também para dar aquela força pro canal. Agradeço muito a vocês. Os novatos aí, sejam bem-vindos aí, tá bom? Esse canal traz notícias todos os dias aqui do Verdão para vocês sempre ficarem informados de tudo que acontece dentro do clube. Então fica à vontade que esse canal aqui é para vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados pelo YouTube, tá bom? Muito importante o sininho de notificação, tá? Fiquem à vontade também para deixar a opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo e no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante porque com ela o canal só tende a crescer cada vez mais. Então, muito obrigado a todos desde já, tá? Muito obrigado. Vou ficando por aqui e assim que surgir notícia a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu!